um outro versículo ainda dentro desse contexto aqui, diz assim, versículo 13 e 14, que está em 2 Timóteo também: conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé, no amor que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito, mediante o Espírito que habita em nós. E ainda, voltando um pouquinho, né? Mas marque aí 2 Timóteo, que nós vamos voltar ainda em 2 Timóteo. Agora nós vamos lá para 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Esse texto eu acho que deve ser até, você deve saber de cor e salteado, né? 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, diz o apóstolo Paulo: sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Você aí sentado mesmo, vamos orar ao Senhor, amados. Paizinho querido, no nome de Jesus, que as verdades da Tua palavra sejam mais uma vez descortinadas aos nossos olhos, de forma que tudo aquilo que o Teu Espírito tem para a nossa vida nesta manhã, caia no nosso coração como uma boa semente, e que desta forma ela possa produzir o fruto para o qual ela é enviada, em o nome do Senhor Jesus, para o louvor e para a glória do Teu nome. Amém. Muito bom, meus amados. Algumas coisinhas muito interessantes que a gente queria pensar com vocês aqui. Quem aqui esteve no encontro das mulheres no último final de semana aqui? Só para mim ter uma noção aqui. Algumas mulheres estiveram aqui? Poucas mulheres aqui? Só vocês estiveram? Levante a mão mesmo, irmãos. Às vezes a gente fica meio tímido aqui, né? Muito bom, né? Foi bom o encontro das mulheres aí, irmã? Foi importante, né? Uma irmã fez assim, olha, acho que foi muito importante mesmo, né? Alguém poderia assim, de forma bem objetiva, falar para mim o que aconteceu aqui, o que foi tratado, a base da palavra que vocês ouviram, o que aconteceu aqui, de forma bem sucinta aqui? Alguém pode fazer isso para mim? A Paulinha falou que ela pode fazê-lo, né? Eu não gostaria que a Paulinha fizesse isso, né? Mas eu queria, porque é importante ouvir quem estava, né, do outro lado, né, para dar um retorno, né? Vem cá você, querida, por favor. Você mesmo. Isso, né? Depois a Paulinha vai poder fazer isso também. Eu vou ajudar você, pode ficar tranquila, né? De forma bem objetiva, você falou que foi boa a reunião. Então, aquilo que foi bom para você, eu gostaria que você falasse para a gente. Aquilo que foi bom, que você falou, poxa vida, isso daqui eu quero poder colocar e aplicar de forma prática na minha vida como mulher. Bom dia a todos, graça e paz. O que foi bom é que foi bem esmiuçado, que somos lindas, perfeitas e maravilhosas aos olhos de Deus. Irmãos, me fez lembrar, obrigado querida, obrigado, olha só, a maior lição que ela pôde experimentar, que independente de como nós somos todas, no caso, as mulheres, né, todas somos lindas, maravilhosas diante de Deus. Me fez lembrar lá o texto de Provérbios, 31, que diz: enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa há de ser louvada, né? Então, independente da forma, nós todos somos lindos diante de Deus. Isso é uma verdade maravilhosa, irmãos. E algum tempo atrás, eu falava a respeito disso, que Cristo produz isso na nossa vida, porque eu confesso a vocês que eu tive muito problema, né, na minha infância, adolescência. Hoje em dia o pessoal chama de bullying, né? E é verdade, eu sofri isso, né? Isso existe, irmãos, né? E eu me achava muito feio, sabia? Hoje em dia eu me acho lindo, irmãos, maravilhoso. É verdade mesmo, né?
A minha esposa sempre diz isso para mim ainda, e já viu, né? Eu me sinto. E teve uma outra coisa que aconteceu aqui também, dentro do contexto da reunião das mulheres. O que aconteceu aqui? Teve um desfile do quê? De moda, né? Aquilo que vocês viram no desfile foi legal ou não? Sim ou não? Né? Vocês puderam ver algumas coisas que agradaram vocês a nível desse contexto de moda aí? Sim ou não? Sim, né? Por que a moda é importante, irmãs? Aí a Paulinha vai me ajudar agora. Por favor, Paulinha. Hã? Não vou pedir para você cantar não, pode ficar tranquila, né? Você queria cantar. Não, mas você vai fazer coisa melhor, Paulinha, né? Não entendi. Por que a moda é importante, Paulinha? Porque aquilo que foi colocado, desfile para as mulheres. Qual era a visão, qual era o objetivo da gente deixar para as mulheres com aquilo que vocês fizeram aí? Qual era o objetivo do desfile? Particularmente, Divaldo, assim, na minha opinião, aquele desfile foi importante porque mostrou que nós, como cristãs, podemos nos vestir bem, de uma maneira decente, de uma maneira que agrada a Deus também, porque eram todas roupas muito decentes, muito bonitas, adequadas, né, para o nosso padrão cristão, e que a gente estava bonita também, estava bonita. Gente, era simplesmente isso que eu queria, mas eu queria ouvir de vocês. É perfeito. Às vezes o pessoal a gente pergunta algumas coisas assim, o pessoal fica preocupado, né? E até algumas de vocês que estavam aqui, se eu chamasse aqui, era isso que vocês tinham para falar, mas ficam preocupados, irmãos. Vocês têm que ser, né, tranquilo, à vontade. Nós estamos em família aqui. E a realidade que eu queria de vocês era justamente isso, né? O modelo, né, que as mulheres queriam aplicar aqui, através do desfile, era dar uma referência, um modelo para vocês de algo pertinente, né, coerente, para aquilo que é o nosso padrão como cristãos. Amém, queridos? Essa é a questão. E na realidade que eu quero falar com vocês aqui, é justamente sobre isso, sobre o modelo, sobre moda, né? Que nós como cristãos, nós também temos um modelo de conduta de vida, assim como no nosso contexto de estética, como foi colocado para as mulheres aqui, em todos os contextos da nossa vida como cristãos, nós temos um modelo, sim ou não? Nós também temos que andar na moda, nós também temos que conviver com isso. E eu falava com os homens, paralelo com as mulheres, justamente com isso. Quando eu comecei a falar algo, acho que algumas pessoas até estranharam também, né? Eu falei, assim como com as mulheres, nós vamos tratar de moda aqui, né? Nós vamos falar a respeito de um modelo que existe para nós, que a palavra nos põe como um padrão para a nossa vida, e que deve ser realmente a nossa moda, é aquilo que nós devemos praticar. O apóstolo Paulo, no texto que nós lemos aqui, no versículo do capítulo 11 de 1 Coríntios, ele diz assim, olha, sede, pois, os meus imitadores, como eu sou de Cristo. E nós cantamos aqui uma música muito pertinente, nós já podemos aplicar parte dela, parte da verdade daquilo que nós cantamos aqui nesta manhã entre nós, daquilo que nós somos diante do Senhor. Até mesmo porque a etimologia desta palavra cristão vem justamente disso, de pequenos cristos. Mas isso não se refere simplesmente, meus amados, nesse momento que nós estamos reunidos aqui, como igreja, como família, né, como comunidade, reunidos juntos aqui. Mas como nós bem cantamos, isso deve ser algo que deve ser vivido e expressado por toda parte, por onde quer que nós andamos, por onde quer que nós estejamos. Porque eu acho que muitas vezes eu não creio que nós confundamos, mas eu creio que muitas vezes nós não avançamos nessa verdade, que cristianismo, ser cristão, meus amados, não tem somente a ver com a salvação, amém?
Não é só, eu sou um cristão, recebi a Cristo como meu Senhor e Salvador, e agora eu estou salvo. Isso realmente é verdade, nós estamos salvos, lavados, remidos no sangue de Cristo, né? E glória a Deus por isso. Mas o ser cristão, acima de tudo, tem a ver a sermos discípulos do Senhor Jesus Cristo. E o que é ser um discípulo? Aí eu vou precisar de mais um voluntário aí. O que é ser discípulo? Alguém pode me ajudar aí? O que é ser discípulo para você? O que você imagina que seja discípulo? Servir ao Senhor e ao próximo. Servir ao Senhor e ao próximo é ser discípulo. Falar de Jesus. Ser seguidor de Jesus é discípulo, tá? A batata está ficando mais quente. Mas eu quero uma palavrinha que é chave aí, irmãos, e que nós não chegamos nela ainda. Alguém falou aqui? Um imitador de Jesus. Um discípulo, ele... E isso, não, tudo está dentro do contexto, mas eu queria uma palavrinha, irmãos. Uma palavra. Um aprendiz, é exatamente isso daí. Porque o aprendiz, ele vai aprender, não é verdade? Com o seu mestre, para quê? Para quê? O que ela falou ali, a Soninha, para depois reproduzir na vida de outros. Porque não é isso que o Senhor fez com a nossa vida? Não é isso que o apóstolo Paulo, ele realmente deixa muito claro? Ele fala assim, olha, sede pois meus imitadores, como eu sou de Cristo. É interessante quando eu vi essa verdade, irmãos, e é uma realidade. Se a gente, às vezes eu já ouvia um termo assim, que às vezes pode soar muito estranho, né? E realmente, se a gente não tomar cuidado, ele se torna um perigo. Mas se a gente alinhá-lo dentro do contexto da palavra, ele é importante a gente atentar, né? Talvez você já deva ter ouvido um termo assim, olha, nós não devemos seguir a homens. Alguém já ouviu isso alguma vez? Eu já ouvi, irmãos, é verdade, né? Agora, como é que isso é uma verdade realmente, que a gente não deve seguir a homens, se o apóstolo Paulo diz assim, olha, sede pois meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Ele não está mandando a gente segui-lo? A observá-lo? Sim ou não? Sim. Agora, tem algo aí que faz uma diferença muito importante. Ele diz assim, sede pois os meus imitadores, como eu sou de Cristo. De Cristo. Então há um modelo para nós, irmãos. E o modelo é Cristo. Nós devemos ser imitadores do Senhor Jesus. E acima de tudo, uma vez que isso é uma realidade, nós possamos dizer também como o apóstolo Paulo, agora, como eu sou um imitador de Cristo, agora vocês também podem ver em mim um modelo de como isso é uma verdade, como isso é possível, como isso não é uma utopia, é algo possível de ser vivido e praticado e expressado. E como é que deve ser esse modelo de Cristo, irmãos, para a nossa vida? Tem algumas características que a gente pode ver na pessoa do Senhor Jesus, coisas que a gente já viu e já declarou com a nossa boca nesta manhã, mas eu queria reforçar com vocês, e aí eu queria que você caminhasse um pouquinho lá para trás, não deixando aí Timóteo para facilitar você, mas lá em Mateus capítulo 9, versículo 35, abra lá comigo. E aí a gente pode ver algumas características no Senhor Jesus, irmãos, que diz respeito à nossa vida e que é importante a gente ressaltar aqui para reforço na nossa vida como cristãos. Diz lá o texto das Escrituras assim, que nós inclusive cantamos aqui. Você sabia que essa última música que nós cantamos aqui é um texto das Escrituras? Né? Então diz assim, olha, percorria Jesus todas as
cidades, aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Vendo ele as multidões, tinha grande compaixão delas, porque andavam cansadas, abatidas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é realmente grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da colheita, da seara, que envie trabalhadores para a sua seara, ou para a sua colheita, segundo algumas versões. Olha só, irmãos, algumas características que a gente vê no Senhor Jesus, e que eu creio, irmãos, deve ser algo que a gente deve buscar alinhar para a nossa vida, a despeito de qualquer padrão estético que a gente possa pensar. Primeira coisa que eu vejo aqui, e que é importante: Jesus, ele tinha compaixão. Compaixão. Compaixão fala de sensibilidade, irmãos. Compaixão fala de nós estarmos sensíveis à realidade do nosso próximo, mas não ficarmos com os nossos braços cruzados, de nós buscarmos em Deus graça, sabedoria, direção, unção e ousadia para mudar aquela realidade. Jesus via as multidões, via a realidade deles e sentia compaixão. Como nós nos comportamos, meus amados, como nós vemos a realidade do nosso próximo? Como nós nos comportamos quando nós vemos as pessoas, às vezes, cabisbaixas? Vou colocar situações comuns do nosso dia a dia, porque, como eu digo sempre, o evangelho é muito simples, irmãos. Sabe quem complica? Nós, né? Como nós nos deparamos quando nós vemos uma pessoa aflita. Nós, quando estávamos ali com os homens, nós começamos a pensar em situações no cotidiano do nosso dia a dia, né? E teve um irmão que citou uma experiência, né, dele, um dia, né, ele estava passando por um momento de algumas realidades emocionais, né, de depressão, e ele estava correndo um dia na rua, e deu uma crise, irmãos, e ele sentou na calçada, e começou a chorar copiosamente, cheio de temor, né, porque, né, pessoas que já passaram por isso sabem do que eu vou falar, pessoas que tiveram problema com depressão, com síndrome do pânico, né, com medo da morte, porque esse é o sentimento que as pessoas têm, né, de que vai morrer a qualquer momento. E passou por ele inúmeras pessoas, pessoas que eram até vizinhos dele, que moravam no mesmo condomínio que ele, né? Mas, às vezes é comum a gente passar, e eu fiquei pensando, né, talvez, né, não tenho aqui como, a gente não tem como saber se foram pessoas que conheciam o Senhor, mas a palavra-chave é compaixão, irmãos. O aflito, o necessitado. E eu estou colocando no contexto de uma pessoa na rua, né? Talvez na realidade que nós vivemos hoje também, causa até algum espanto, né? Um espanto que eu também vivi uma vez, dentro de um contexto de uma reunião nossa como esta, que uma pessoa, um cristão, um membro da nossa comunidade, ele passando pela rua, se deparou com uma pessoa que estava na rua. Ele falou para ela do amor de Deus, falou do evangelho, e falou para ele assim: olha, eu estou indo para a igreja, e você não quer vir juntamente comigo? E a pessoa prontamente aceitou, mas só que ele estava na rua, né? O cheiro dela, por estar na rua, não era tão agradável. Mas quando ele chegou com essa pessoa numa reunião como essa,
Em um determinado momento ficou somente ele e a pessoa no banco. E a compaixão, né? E a sensibilidade. O que seria a expressão de compaixão numa realidade como essa, irmãos? Como essas que eu coloquei para vocês? Não seria de nós nos aproximarmos e... Está tudo bem com você, querido? Posso te ajudar em algo? Talvez numa realidade dessa não seria nós, de uma pessoa num estado como esse, que pode chegar aqui entre nós a qualquer momento, trazido até mesmo por mim e por você, de talvez nos preocuparmos em atender a necessidade, talvez de um banho, de uma veste, de uma roupa, de um alimento, para suprir a necessidade. Isso é compaixão, isto é a vida. E nenhuma das pessoas que tiveram contato com o Senhor Jesus, meus amados, com o Cristo vivo, com o Messias, ficaram da mesma forma. E como é esse contexto das pessoas que têm a oportunidade de se aproximar de nós? E aí talvez você possa dizer assim, mas a minha realidade não é esta, né? O meu contexto, eu não me deparo muito com essas realidades, né? Talvez, ter fruto do dia a dia, das atividades com as quais você desenvolve, as pessoas com as quais você tem relacionamento, não encontram-se em realidades como esta que eu coloquei para vocês. Mas elas já são salvas? Elas já ouviram a respeito do amor de Cristo, de como o Senhor deu a vida por elas? Elas sabem que você é um cristão, que você ama a Deus, que você teme ao Senhor? Ela sabe que se numa necessidade, numa adversidade, ela pode contar com você para orar por ela? Porque Jesus, ele fazia tudo isso, olha só. Ele via as necessidades, então ele estava atento, estava sensível. Olha só como isso é importante, irmãos. E isso aqui não é como crítico, mas para despertar você. Isso para a gente ter uma noção de como a gente muitas vezes é muito tímido. E como nós lemos lá, o conselho da Escritura para nós, é que Deus não nos deu espírito de timidez, mas de ousadia. E eu fiquei observando aqui, esse momento que nós tivemos de uma ação prática, de entendermos que nós somos igreja, de que nós somos as mãos, nós somos a boca, somos os pés do Senhor aqui nesta terra, nesse desafio que eu fiz com vocês aqui, às vezes a gente fica pensando assim, não, eu não preciso ir até aquela pessoa porque já tem alguém lá, e talvez a gente possa pensar no nosso cotidiano da mesma forma. Não, eu não falando, alguém vai falar para aquela pessoa, alguém vai abençoá-la. Mas começa comigo. Se nós vemos tantas realidades no cotidiano que nós vivemos hoje em dia, muito difíceis e deprimentes, ou não é, irmãos? E não há um sentimento de querer mudança no mundo em que nós estamos? Às vezes tragédias aí ao nosso derredor, ou às vezes a gente pensa que situações assim desse nível estão muito distantes de nós. Não estão não, irmãos, estão muito próximos a nós, é que muitas vezes a gente não se atém, mas a gente fica pensando assim, não, um ao outro vai, eu fiquei olhando aqui, às vezes a gente é muito, nossa zona de conforto, irmãos, a gente precisa ser mais ousado. O texto que nós lemos aqui diz que Deus tem nos dado, irmãos, espírito de ousadia, de intrepidez, de autoridade, de poder, não para a nossa glória, não para a gente ser mais inchado, mas não, para expressar o reino, para expressar o governo, para expressar a vida de Deus.
em todo tempo. Nós somos a igreja do Senhor Jesus. Nós somos aqueles instrumentos que hão de implantar o reino de Deus nesse lugar. E se a gente quer ver mudança, irmãos, a gente precisa começar a mudar a nossa atitude. Mudar a nossa atitude. Há uma frase que eu já citei aqui agora de uma pessoa que não era nem cristã, mas que tem tudo a ver com o cristianismo, Gandhi, ele dizia que nós devemos ser a mudança que a gente espera no outro, Nós devemos ser essa mudança. Nós devemos ser a cada dia com ousadia no Espírito Santo. Texto que nós lemos lá também, em 2 Timóteo, lá, por isso que eu disse que a gente, para você não perder lá, o versículo 13 e 14, que fala do exemplo. Eu vou ler novamente, conserva o modelo, ande na moda, irmãos, é moda isso, nós sermos aquilo que Jesus era, nós buscarmos expressar as mesmas atitudes dele, de amor, de compaixão, de intercessão. Quando Jesus orava para os seus discípulos, lá em João 17, ele dizia assim, olha, eu não oro somente por vocês, eu não oro somente por vocês que estão comigo aqui, mas eu oro por aqueles que pela tua palavra, pela minha palavra, hão de querer em mim, aqueles que pela palavra, Jesus lá atrás orou até por nós. E sabe, meus irmãos, meus amigos, acho que o mínimo que a gente pode fazer muitas vezes é orar por aqueles que estão próximos a nós e distantes do Senhor, e muitas vezes nem isso nós fazemos. Cristianismo diz respeito a nós sermos aprendiz. Por toda parte que Jesus ia, irmãos, ele estava atento à oportunidade. Por onde quer que nós andemos, nós ficamos atentos às oportunidades? Ou a gente está preocupado simplesmente com a nossa realidade? E quando nós vemos isso, irmãos, quanto mais nós nos preocupamos com as necessidades do próximo, sabe o que acontece? Deus se preocupa com a nossa necessidade. Quando eu vejo essa realidade, eu me lembro sempre da experiência de Jó, Jó 42:10 diz assim, olha, mudou Deus a sorte de Jó, quando este orava pelas suas necessidades. Foi isso? Não. Foi quando ele orava pelos seus amigos. Jesus estava preocupado em todo o tempo com a sua missão. Nós temos estado preocupados com a nossa missão, irmãos? Como cristãos, existe uma missão para nós, irmãos. Como cristãos que somos, existe um chamado para a nossa vida. E é muito interessante isso, que da mesma forma que nós falamos aqui, que nós devemos imitar pessoas mais experientes que nós, principalmente se elas apontam para Jesus, para que a gente possa crescer, e dessa forma nós sermos uma referência para outros. O próprio Senhor Jesus nos mostra um padrão, um modelo também, que também está aqui, dentro desse contexto de a gente ser sensível às necessidades do nosso próximo. Quando eu meditava nessas verdades, eu me lembrei de uma experiência de um homem que está aqui em Mateus, está pertinho também, você abriu aí em Mateus, no capítulo 9 também, que aí mostra realmente isso, como isso é prático, essa questão, irmãos. Olha só, a gente deve buscar ser um imitador do Senhor em todos os aspectos, buscar referências, ao mesmo tempo que o apóstolo Paulo diz assim, olha, há muitas vozes no mundo, está em 1 Coríntios 14:10, então que a gente também tem que tomar cuidado com aquilo que a gente está ouvindo e para onde a gente está caminhando, mas existem referências, e é importante isso, e para a gente até ter um norte, é importante tudo aquilo que a gente ouvir, a gente checar com o princípio da Escritura para ver se está correto, como eu dizia para os irmãos, é como um bereano. Você sabe o que é um bereano? Lá em Atos 17 fala de uns irmãos de uma localidade chamada Bereia, que
quando os discípulos, quando os apóstolos passaram a anunciar o Evangelho, né, e comunicar as verdades das Escrituras, eles ouviam os discípulos, ouviam os apóstolos de Jesus, mas eles iam conferir nas Escrituras, tá? Eu acho que é Atos 17:11, para ver se aquilo que eles professavam, se aquilo que eles pregavam era uma verdade, se aquilo realmente apontava para Cristo, levava para Jesus, porque fora disso, irmãos, é enganação, pode ser outra coisa, menos o Evangelho, porque o Evangelho de Cristo é cruz, é morte e ressurreição, né? E isso é prático, nós vamos expressar na nossa vida se isso é uma realidade para nós, né? Mas olha só, irmãos, uma vez que nós temos a missão, e a missão é fazer a diferença como cristãos, não se conformar com aquilo, com o mundo em que nós vivemos, mas transformá-lo através da nossa mente, porque nós temos uma mente nova, nós temos a mente de Cristo, como diz lá Romanos capítulo 12, mas a experiência de Jesus, quando ele se encontra com Mateus, olha, lá na frente, Mateus 9, né, reforça isso, que Jesus, por onde ele andava, ele era sensível, ele estava observando e aproveitando as oportunidades. Mateus capítulo 9, fala de uma experiência de Jesus também, olha, diz assim, olha, Jesus passando adiante, né, estava, né, saindo lá de Cafarnaum e tal, aí ele vai andando, ele passa adiante, aí ele viu assentado na coletoria, né, eu vou citar aqui, você pode acompanhar, está aí a partir do versículo 9 de Mateus, né, ele passa, e aí ele vê um homem chamado Mateus, que era um cobrador de impostos, e aí ele segue, fala para esse Mateus, e fala, olha, siga-me, vem comigo. E Mateus fez o que, irmãos? Seguiu. Ele não ficou preocupado de falar assim, nossa, eu vou chamar esse cara, vai que ele não vai me acompanhar. Aqui não discorre a respeito dessa realidade, irmãos, de como foi esse diálogo, que foi simplesmente só isso, e se ele imediatamente, a ideia que dá aqui, é que imediatamente, então foi prontamente ele se dispôs a seguir Jesus. Mas o que me chama a atenção, irmãos, é que mais à frente, né, mostra que Jesus está jantando, sentado à mesa de jantar, na casa desse moço chamado Mateus, que era um publicano, um cobrador de impostos, e que depois se tornou um discípulo de Jesus, e nós temos até o evangelho aqui de Mateus, né? Mas o que me chama a atenção, irmãos, que uma vez que ele está sentado a essa mesa, só tinha santo ali naquela mesa, percebeu isso daí? Só tinha santo sentado ali com Mateus e com Jesus. Hã? Não entendi. Vocês acompanharam, vocês olharam lá em Mateus, irmãos? Eu estou perguntando para vocês, só tinha santo lá sentado, né? Só tinha pecadores e publicanos, irmãos. Essa última semana, nós tivemos lá na comunidade sede, teve um pastor de uma igreja lá de Curitiba, o pastor Roberto lá, e ele falava de uma verdade, irmãos, aquilo ali caiu como uma bomba no meu coração, e é um cuidado que a gente precisa tomar, irmãos, dentro desse contexto, e visualizando sempre isso, irmãos, buscando imitar o Senhor Jesus. Quais são os níveis de relacionamentos que a gente tem tido, meus irmãos? Se a gente quer fazer a diferença. A gente tem tido relacionamento só com cristãos? Ou a gente tem buscado ser a diferença na vida de outras pessoas que não conhecem ao Senhor Jesus? Quais são as pessoas que você tem mais convidado para sentar à sua mesa? Os irmãos da igreja, e não que isso seja ruim, irmãos, até se quiserem me convidar, por favor, viu, né? Estou aberto a convites também, né? Mas quais são as pessoas que mais têm estado com você, que sentado à sua mesa? São as pessoas que já conhecem o Senhor, ou pessoas que
ainda não conhecem ao Senhor e que podem ser alcançadas por Deus através de uma atitude de amor, uma expressão de carinho da sua parte, de aproveitar talvez aquele momento de sentar-se à mesa para abençoar a vida dela, para orar por ela e pela sua família. Coisas que talvez é tão comum entre nós como cristãos, mas para aquela pessoa seja diferente. Contexto lá da sua célula. Sabe quando você comemora lá os aniversariantes no final do mês lá? E eu fiquei pensando na minha própria célula, irmãos. Né? Na minha própria célula. E o pessoal que está da minha célula por aí, vocês vão ter que mudar algumas atitudes lá, viu? Se a gente quer ver mudança, nós queremos ver transformação ao nosso derredor, o que a gente tem que fazer? Mudar a nossa atitude. A gente fica muito esperando que o outro mude. Mas às vezes a gente não tem a sensibilidade de mudar as nossas atitudes. Nós vamos lá e comemoramos os aniversários dos irmãos, e isso é importante, devemos fazer isso sim. Mas então, irmãos, que tal a gente passar também a comemorar os aniversários dos familiares nossos que não são cristãos, e nós trazermos eles para comemorar junto, ou a nossa célula fazer diferente, né? Nós irmos até aquele familiar do membro da nossa célula, que às vezes não conhece o Senhor, não convive com a gente nessa atmosfera, mas nós nos mobilizarmos, nos organizarmos e buscarmos ir lá, abençoá-lo, de forma simples, mas objetiva, e dessa forma nós expressarmos o amor de Deus por aquelas pessoas. Nós somos os pés, nós somos as mãos, nós vamos em toda parte, sensíveis, é assim que nós cantamos. Agora, nós precisamos sair da canção, irmãos, para ir para a realidade. Talvez isso que eu estou compartilhando com você nesta manhã, possa não ser muito agradável para você. Eu fiquei pensando em algo que eu ouvia outro dia de um pastor, né? E ele falava da realidade que muitas vezes nós temos vivido no nosso país, com igreja, onde talvez você tenha visto estatísticas aí, em que o evangelho tem avançado, né? Fala assim, aproximadamente 30% da população brasileira formada por cristãos, né? Que creem em Jesus, né? É isso que a gente ouve aí, de cristãos evangélicos. E aí ele falava de algo que me chamou a atenção, e é para a gente pensar, né? Porque, como eu disse, se nós queremos ver mudança, nós devemos mudar a nossa atitude. Ele falava, às vezes nós vemos ginásios, auditórios enormes, estádios lotados por pessoas para shows, e aí no final é uma busca desenfreada por pegar autógrafos e bater selfies, e sai dali, não tem mudança nenhuma na nossa vida, nossas atitudes não mudam, somos os mesmos, insensíveis, sem compaixão, sem amor. Mas o Senhor nos tem chamado para caminhar como o Senhor, para expressar a vida dele onde quer que nós estejamos. Para me encerrar, irmãos, voltando lá para 2 Timóteo, capítulo 2, tudo isso, irmãos, não é por força nem por violência, mas é por graça. Tem um subtítulo na minha Bíblia, talvez, não sei se tenha na sua, mas assim, ó, o bom soldado de Cristo. Mas o versículo 1 e 2 me chama muita atenção, irmãos. Diz assim, ó: tu, pois, filho meu, fortifica-se na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim
através de muitas testemunhas ouvistes, confia a homens fiéis, que sejam idôneos para poderem também ensinar a outros. Nós somos discípulos, nós somos pessoas ensináveis, nós temos modelos nas Escrituras, nós temos modelos ainda hoje dentro do contexto do reino de Deus, irmãos, de homens que levam a sério as verdades do reino de Deus. Como eu dizia, eu estava ouvindo o pastor Roberto Lai ainda na quarta-feira, e ainda estava observando e estava louvando a Deus pela vida do nosso pastor principal, irmãos, o pastor Carlos Alberto. 72 anos de idade, e cheio de entusiasmo, cheio de paixão, cheio de compaixão, sedento em ver o reino se dilatando, o reino de Deus sendo implantado, vida sendo alcançada, preocupado em equipar a igreja, para que nós, como cristãos, possamos cumprir com o nosso propósito, com a nossa missão, de fazer a diferença na vida de outras pessoas. E às vezes a gente, irmãos, na plena vigor da idade, tão tímidos, e Deus não deu a nós o espírito de timidez, irmãos. Diga assim: o Senhor me tem dado espírito de ousadia. Você não creu naquilo que você falou não, meu querido. Diga assim: o Senhor me tem dado espírito de ousadia. Está melhor, mas vai ficar melhor ainda quando você tiver revelação clara disso, e expressar isso de forma prática na sua vida. E ainda aí dentro desse contexto, para encerrarmos aqui, Filipenses capítulo 3, Filipenses capítulo 3, está pertinho aí, é você voltar um pouquinho para trás. Filipenses capítulo 3, É, 3,17, estava meio perdido aqui, irmãos, mas achei. Olha, novamente, irmãos, isso, olha só. Irmãos, sede meus imitadores, e observai os que andam segundo o exemplo que tende em nós. O apóstolo Paulo está falando assim: olha, irmãos, eu disse que vocês devem ser meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Mas não é só comigo, não foi só eu que, assim como pensou Elias um dia, que não se curvou diante dos profetas de Baal. Não, tem mais gente aí. Falou: observem, fiquem atentos. Tem pessoas que têm buscado viver o evangelho de forma prática. Mas não só olhe e admire, não. Procure expressar isso também. Pegue o exemplo deles de forma prática, e expresse isso, Talvez você veja lá o seu dirigente de célula que, com tanto carinho, um anfitrião que abre as portas da sua casa, que abre as portas do coração para servir, para semear as verdades do reino, e você é um auxiliar e está tão tímido lá. Não, tenha a mesma disposição, busque ajudá-lo, para que essa realidade se torne ainda algo ainda mais abrangente, mais incisivo, Seja esse instrumento precioso nas mãos do Senhor. E ainda também em Filipenses 4, o versículo 9, diz assim: olha, o que aprendestes e recebestes, e ouvistes, e vistes de mim, e ouvistes de mim, e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Então, ele está dizendo: olha, eu não somente falo com vocês, não, eu busco praticar, eu busco desenvolver essas atitudes, de compaixão, de amor, de sensibilidade, por onde quer que eu ande. Fique atento, siga o meu padrão, e com certeza, o Deus de paz estará com você. E se Deus está com você, Ele vai usar você, Ele vai dar graça a você, Ele vai dar sabedoria a você, Ele vai usar você
De forma que não é você, como dizia o apóstolo Paulo, eu fiz mais que os demais, mas não eu, mas a graça de Deus através de mim. É isso que Deus espera de mim e de você. Vamos ficando em pé, queridos? Você e eu tem uma missão.